Eu assisti essa semana o vídeo do Rasta News sobre o rock nacional. E esse vídeo me fez refletir sobre alguns pontos que ele colocou ali. Esse pop rock, principalmente dos anos 80 e 90, nada mais era que um subproduto das bostas das grandes gravadoras e os seus produtores pseudo-entendidos. Vamos entender esse troço. Temos começando mais um Caixa TV. 17 anos e fugiu de casa às 7 horas da manhã num dia errado. Levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás pais e o namorado. Quando eu era um adolescente niilista, sem contas para pagar e cheio de ódio na veia, eu me tapava de nojo com essas bandas do dito rock brasileiro. E ficava me perguntando, ainda naqueles tempos semi-digitais, se não existia um lugar melhor, onde todos bengueavam a cabeça e as guitarras não tinham medo de distorção. Porque né, isso aqui parece uma latinha de sardinha. Porque você não olha pra mim e diz o que é que eu tenho de mal. Mas para a minha e a sua felicidade existia um lugar isolado, onde os idiotas pelo menos tinham bom gosto. Se chamava Cenário Underground, e lá, com o advento do New Metal, eu conheci uma casa de shows chamada Tribe House, e bandas como o Chipset Zero. Mais tarde, com a morte, digamos, humana do cenário New Metal, nós migramos para as verduradas, os Liberation Fest e os primeiros Cool Metals no Jabaquara, e ali o mosh era bruto. Ai, que saudade de ter cabelo e ciático para brincar nessa pingaiada. Pois bem, toda essa cena maravilhosa da virada dos 90 pros zeros nos distanciava totalmente do dito rock brazuca, aquele com distorção no -1, embalado pelo remix ao vivo do chatérrimo velho pançudo Faustão. As letrinhas positivas e alegres, o jeitinho genérico de cantar e compor, tudo isso era um pé no saco para quem tinha raiva e testosterona sartando pelas espinhas da cara. Porém, tudo isso tem uma explicação plausível. Refazer a versão que estava no disco com menos guitarra, porque estava muito pesado. Sabe o que eles têm na cabeça? Que o brasileiro é muito fofo. É um ser brejeiro. Então os rádios... Aí você tem que ser alegre, você tem que ser assim. Mas a rádio não via que quando tocava Guns N' Roses, que a guitarra pesada, todo mundo gostava. É um lance de poder dele. Resumidamente, as rádios, as garras das gravadoras e os ditos produtores sempre acharam que entendiam o que o povo queria. E assim como transformaram esta belíssima obra da cultura caipira sempre aumentado. Paga imposto municipal, paga imposto pro estado, pro governo federal. Essa bosta fétida de agroboy advindo do lixo que se tornou a nojenta Barretos hoje. Os passarinhos hibernaram-se nos... Fizeram o mesmo com o rock brazuca. Olha só o Charlie Brown, que era isso. E se tornou isso, depois que o Rick Bonadio pôs as mãos. Essa me causa náuseas. Claro que se o Charlie Brown Jr. não tivesse feito as concessões que fez, jamais teria chegado aonde chegou. Que afinal de contas, depender de headbanger otário, desculpa a redundância, e da eterna falida cena underground é pedir pra morrer de fome. Mas vamos combinar, cara. Todas essas bandinhas aí do pop rock eram na verdade uma punheta de pau mole. Me sinto só, me sinto só, me sinto com você. A verdade é que o dito rock dos anos 80 e 90 era uma enganação dos infernos. Tudo não passava de um popzinho de guitarras murchas,
letras descoladas da realidade em sua maioria, e isso com uma mistura de ritmos latinos de fora, que dava um toque exótico a tudo isso e agradava todo mundo. E a gente sabe, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Claro que eu não estou dizendo que o rock se resume somente ao metal extremo, sujo e com vocais ultraculturais. Eu seria um idiota se pensasse assim. Tanto que existe um período do verdadeiro rock BR, podemos dizer assim, que muitos ignoram e cagam. Os anos 70. Eu vou pular os Mutantes, mesmo porque aquilo era rockinho pra agradar a máfia do Dendê. E vamos falar, por exemplo, do Bacamarte, uma puta banda de rock progressivo. Tivemos também o Bagas Guru, aquele blues rock com energia e guitarra na cara. Outro clássico dos 70 foi o Patrulha do Espaço. Lá do Ceará nasceu o Peso. Não podemos deixar de lado as que mais ficaram conhecidas, como o Joelho de Porco, Made in Brasil e o Casa das Máquinas. Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto. Eu trabalho a Adentrando os 80, com a primeira edição do SP Metal, muita coisa surgiu depois. E essa coletânea tão obscurecida nos dias de hoje trouxe à baila o som de várias bandas, como o Salário Mínimo, Avenger, Centúrias e o Vírus. Em minha cabeça metal, em minha cabeça metal. Todos juntos pelo nosso ideal. São Metallica, são Metallica, são na estrada. Como aquele que fica cruzado e ter um pacto com o diabo. Existia um cenário desde os 70 que vinha à margem do flerte com a Beautiful People da máfia do Dendê e dos pseudo-entendidos das grandes gravadoras. Mas no final, os anos 80 e principalmente os 90, com a ideia de misturar tudo numa coisa só, e também os 2000, foram as décadas de grande exposição do pop rock brasileiro. O problema era essa interferência das rádios, das gravadoras e dos ditos produtores, que achavam que sabiam o que a gente devia ou não ouvir. E isso é simplesmente patético. Eles sempre mudavam o som das bandas e isso criou esse aspecto, esse perfil desse cenário semi-ereto do rock. Veja bem, mesmo dentro de tudo isso, várias coisas legais surgiram, tá, cara? Não é que tudo é terrível como se pinta por aí. Essas bandas eram muito importantes dentro do contexto social, de apresentar e introduzir a molecada dentro do rock. Hoje, aqui no canal, inclusive, tem muitos de vocês que gostam de Black Sabbath, Slayer, Iron Maiden e começaram lá com Legião Urbana, Capital Inicial, Charlie Brown Jr. e tantas outras bandas aí. E ao contrário do que foi dito lá no Rasta News, eu acredito que a classe social desses roqueiros oitentistas aí, e alguns deles noventistas, não interferem absolutamente nada na obra. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania de achar que pobreza e miséria é algo virtuoso, quando não é. Antes de sair desse vídeo, dá uma sacada nesse outro que eu fiz aqui sobre a história da música caipira, que também sofreu brutalmente com a interferência dessas porcarias de mídia tradicional, da rádio, da televisão, e se transformou em porcarias como o sertanojo de hoje. Só lembrando que essa é a minha opinião, coloque a sua aqui também pra gente continuar um debate amistoso aqui nos comentários. É isso aí, até a próxima, falou!